Olá, pessoal. Então, continuando a tratar sobre a fisiologia do sistema muscular. No último vídeo, nós falamos sobre a musculatura lisa e hoje nós vamos falar sobre o músculo cardíaco. Qualquer livro de fisiologia que vocês forem ler, estudar sobre esse assunto, vocês vão encontrar o capítulo Sistema Cardiovascular. Tá? E dentro desse capítulo, Sistema Cardiovascular, o nome mesmo já diz, né? Vocês vão encontrar informações sobre o músculo cardíaco, também chamado miocárdio, e alguma informação também sobre a circulação sanguínea, tá? Então, e é isso que a gente vai fazer. A gente vai falar do sistema cardiovascular, tá? Obviamente, primeiro, vamos tratar do músculo cardíaco, porque, afinal de contas, estamos falando sobre a fisiologia do sistema muscular, tá? E essa figura, vocês estão vendo aí abaixo, representado este músculo cardíaco. Na verdade, vocês estão vendo aqui o coração, tá? E o que nos interessa é o miocárdio, especificamente, o músculo cardíaco, tá? Vocês também estão vendo nesta figura, essa figura também mostra para vocês aquilo que eu tenho dito, né? A relação muito estreita da musculatura, independentemente do tipo de músculo, com o sistema nervoso. Tá? E é isso que vocês estão vendo, né? Este músculo cardíaco, o miocárdio, ele é inervado pelo sistema nervoso autônomo, assim como a musculatura lisa, tá? E vocês estão vendo, então, que a partir do nervo vago, que é um daqueles pares cranianos, né? É o 10º par craniano, como nós já conversamos sobre isso. A via parasimpática do sistema nervoso autônomo, que está representado mais à esquerda aqui, ó, inerva o miocárdio. Aqui o neurônio pré-ganglionar, fazendo sinapse com o neurônio pós-ganglionar, certo? E este neurônio pós-ganglionar parasimpático vai agir sobre a musculatura cardíaca, liberando o seu neurotransmissor, que é a acetilcolina, tá? Assim como acontece lá na musculatura lisa. Por outro lado, vocês veem também mais à direita aqui o sistema nervoso autônomo, agora representado pela via simpática, tá? Que também vai inervar o músculo cardíaco, certo? Está representado aqui. E vocês não estão vendo aqui, mas deveria a figura mostrar para vocês o neurônio pré-ganglionar fazendo sinapse com o neurônio pós-ganglionar, aqui já próximo, ou ainda, né, próximo à medula, certo? E aqui o sistema simpático, a via simpática do sistema nervoso autônomo, assim como ocorre lá na musculatura lisa, vai estimular, vai agir sobre o músculo cardíaco, liberando o seu neurotransmissor, que é a noradrenalina. É importante ressaltar também que existe uma outra via de ação, considerada simpática também, sobre o miocárdio, que é a partir da ação da adrenalina. Só que a adrenalina ela vem pela corrente sanguínea, né? Ela é produzida lá na região medular da adrenal. Eu já falei isso para vocês, a gente vai ver mais adiante no sistema endócrino. Quando nós falarmos de adrenal, nós vamos falar lá da medula da adrenal. Vocês vão ver que é lá que é produzida a adrenalina. A adrenalina, então, é liberada na corrente sanguínea e, através da corrente sanguínea, faz um estímulo semelhante, né, ao estímulo que o neurotransmissor noradrenalina faz sobre o miocárdio. Tá? Evidentemente, e é o que a figura está mostrando aí para vocês, que um estímulo simpático sobre o miocárdio vai aumentar a frequência cardíaca.
e aumentar a força de contração do coração, do miocárdio, perdão, tá? Então, esse é o efeito simpático sobre o músculo cardíaco. É o efeito de aumentar a frequência cardíaca e aumentar a força de contração do miocárdio, certo? Obviamente fazendo com que o sangue seja bombeado mais rapidamente. E este efeito simpático, ele é conseguido tanto com a liberação de noradrenalina, neurotransmissor, como também pela ação da adrenalina, agindo, neste caso, sobre o miocárdio como um neurohormônio, digamos assim. Bem? Por outro lado, o efeito parasimpático sobre o miocárdio tem uma ação de diminuir a frequência cardíaca. O termo técnico para o aumento na frequência cardíaca, além daqueles níveis fisiológicos em repouso, é taquicardia. A diminuição do nível, diminuição na frequência cardíaca um pouco abaixo daquela que se tem em repouso é chamado de bradicardia, tá? Então, taquicardia e bradicardia são opostos, tá bem? Bom, então, bem caracterizada essa figura muito simples aqui da relação do sistema nervoso central através do sistema nervoso autônomo com o músculo cardíaco, com o miocárdio, certo? Estabelecida esta relação do miocárdio com o sistema nervoso, nós agora vamos olhar mais de perto, né, o músculo cardíaco. Primeiro, o coração como um todo, tá? Esta figura está mostrando para vocês aqui à esquerda, né, o coração. E aqui a gente já não tem como, aliás, né, falar sobre coração sem falar sobre circulação sanguínea, né? Afinal de contas, a função do coração é justamente servir como uma bomba, né, entre aspas, para bombear o sangue, né, fazer com que o sangue circule, certo? Quanto mais rápido e mais forte é a contração do miocárdio, mais rápido vai se dar a circulação sanguínea. Bem? Então, talvez vocês já tenham visto algumas das estruturas que eu vou destacar aqui em anatomia, né? Mas não custa nada, vale a relembrança. Deixa eu pegar a caneta. Muito bem. Aqui, ó, vocês estão vendo aqueles 4 compartimentos, né, que a gente didaticamente divide o coração para melhor entender, né, a função cardíaca. Então, vocês têm o átrio direito, representado aqui. Vocês têm o ventrículo direito, indicado aqui. Vocês têm, cadê o átrio esquerdo? Onde é que está para eu poder sublinhar? Não sei se aparece aqui o átrio esquerdo, mas o átrio esquerdo está aqui, ó. Tá? E vocês têm o ventrículo esquerdo mostrado aqui para vocês, tá? Então, esses são os 4 compartimentos que constituem o coração. Estas flechas brancas aqui, ó, deixa eu pegar outra cor, estas flechas brancas, elas estão indicando para vocês o fluxo sanguíneo, o fluxo do sangue, né, através do coração. Ou seja, vocês já viram isso? Pela veia cava, o sangue chega ao átrio direito, certo? Este sangue que chega pela veia cava ao átrio direito é o sangue que está vindo de todo o corpo. É um sangue que acabou de passar por todas as nossas células. Portanto, ele é um sangue rico em CO2 e ele é um sangue pobre em oxigênio, certo? É o que a gente chama comumente de sangue venoso, tá? Sangue venoso. Mas é importante que vocês comecem a
pensar e lembrar de algo que vocês viram lá no colégio, né? Nós temos, para fins didáticos, a nossa circulação sanguínea, ela é dividida em duas circulações, a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Circulação sistêmica ou grande circulação, circulação pulmonar ou pequena circulação. Lembram disso? Pois bem. Então, neste momento aqui que eu estou dizendo para vocês que o sangue pela veia cava chega ao átrio direito e que este é um sangue pobre em oxigênio e rico em CO2, porque ele está vindo das células, né? E estou dizendo que este é um sangue venoso, eu estou me referindo à circulação sistêmica, tá? Circulação sistêmica ou grande circulação. Muito bem. Do átrio direito, no momento em que o átrio direito se contrai, né? Esta válvula tricúspide aqui, que está localizada entre o átrio direito e o ventrículo direito, se abre, o sangue flui do átrio direito para o ventrículo direito, como mostra a flecha aqui. Logo em seguida, a contração atrial, a contração do átrio direito, vai haver a contração ventricular. Então, primeiro contraem os átrios, depois contraem os ventrículos, certo? E do ventrículo direito, o sangue será bombeado para cima, digamos assim, como a flecha mostra para vocês aqui, ó. Porque este sangue precisa chegar, né, o sangue que está sendo bombeado pelo ventrículo direito, é um sangue que precisa chegar às artérias pulmonares, ou seja, do ventrículo direito, o sangue será bombeado para os pulmões, certo? Neste caso aqui, ó, em que o sangue já está agora nas artérias pulmonares, esta já é a circulação pulmonar, né? Ou pequena circulação, ou seja, o sangue já está sendo bombeado para os pulmões, para que quando este sangue chegar aos capilares pulmonares, possa fazer aquelas trocas de gases, né? Ou seja, o CO2, que está em grande quantidade no sangue, passa para os alvéolos, e o oxigênio, que está em maior quantidade, maior pressão nos alvéolos, passa para o sangue. Ou seja, é a hematose, né? É a troca de oxigênio e de CO2 entre sangue e alvéolos, alvéolos e sangue. Muito bem. Após a passagem do sangue por os capilares pulmonares, que estão em contato com os alvéolos, né? O sangue retorna dos pulmões para o coração através das veias pulmonares. Aqui está, então, o sangue retornando através das veias pulmonares para o coração e especificamente chegando agora ao átrio esquerdo, certo? Este sangue que chega ao átrio esquerdo é um sangue, agora, rico em oxigênio e pobre em CO2, né, pessoal? Porque este sangue acaba de passar pelos pulmões. Então, houve a troca de oxigênio e de CO2 com os alvéolos. Agora, o sangue que está retornando ao átrio esquerdo é um sangue, repito, rico em oxigênio e pobre em CO2. Aqui se encerra a circulação pulmonar, né? Ou seja, agora este sangue vai ser bombeado do átrio esquerdo, né? Contração do átrio esquerdo e a abertura daquela válvula, né? Localizada entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, que vocês conhecem como bicúspide, né? Então, contração do átrio esquerdo, abertura da bicúspide, o sangue é bombeado para o ventrículo esquerdo e aí, pela contração ventricular, que ocorre logo após a contração atrial, como eu disse há pouco, este sangue será bombeado pelo ventrículo esquerdo novamente para cima, como a flecha está indicando, ó. Só que agora o sangue será bombeado para
a artéria aorta, né? A artéria aorta, que é aquela artéria mais calibrosa do nosso corpo, né? A artéria aorta. E da artéria aorta, então, este sangue será distribuído para outras artérias, depois pequenas artérias, arteríolas capilares, ou seja, chega às nossas células de novo. Este sangue que está sendo bombeado pelo ventrículo esquerdo para a artéria aorta e que vai se espalhar por todo o nosso corpo, é um sangue rico em oxigênio e pobre em CO2. Tá? Então, aqui, esse sangue que é bombeado, de novo, né, do ventrículo esquerdo para a aorta, é um sangue que está na circulação sistêmica, na grande circulação. Tá? Então, esse sangue vai passar por todas as nossas células, vai deixar oxigênio nas nossas células e vai captar CO2 das nossas células, certo? E retorna pela veia cava ao átrio direito. E aí fecha-se, então, inicia-se, né, este ciclo circulatório, né? Circulação sistêmica, circulação pulmonar. Então, ciclo não cessa, não para nunca, tá bem? E não deve parar, né? Porque as nossas células precisam do aporte de oxigênio. Em determinadas circunstâncias que não são fisiológicas e as causas são variadas, diminuindo o aporte de sangue em um tecido, ou, né, vai diminuir o aporte de oxigênio para as células daquele tecido. Ou seja, haverá uma hipóxia, hipo de pouco, né? Uma hipóxia, ou seja, uma pequena chegada de oxigênio aos tecidos. Ou, em casos mais severos, pode ocorrer uma anoxia, ou anóxia, né? De ausência, né? Ou seja, parada, cessa a chegada de oxigênio àquelas células. Vocês sabem que estas células, ou que as nossas células, sem aporte de oxigênio, elas começam a entrar em sofrimento e acabam sofrendo morte celular, né? Não programada, ou seja, necrose. Aí tem a necrose tecidual, né? Que nas células da pele, por exemplo, pode demorar mais tempo, várias horas, talvez até alguns dias, dependendo da situação. Mas que nos nossos neurônios, poucos minutos sem o aporte sanguíneo adequado, estes neurônios já começam a entrar em sofrimento e podem vir a morrer, né? Morte celular, morte neuronal. E vocês sabem, até hoje a gente acredita nisso, a mentira do momento, digamos assim, né? E esse momento já é bem longo, né? Que neurônios do sistema nervoso central, após a sua morte, eles não se regeneram, né? Então, daí algumas sequelas do sistema nervoso central em determinadas situações em que o aporte de oxigênio diminui ou até cessa, né? Caso clássico daqueles acidentes vasculares cerebrais, né? Que são os conhecidos AVCs. Tá? E aí existem diferentes tipos de AVC, a gente não vai entrar muito em detalhes. Só que eu quero, estou falando nisso para que vocês criem essa ideia de que a função do miocárdio é contrair e relaxar, fazendo, né, possibilitando com que este órgão, que a gente conhece como coração, bombeie o sangue. Essa é a principal função do coração, né? Então, para que vocês estreitem essa relação entre coração e sangue e coração. Não há como falar um sem falar do outro. Por isso, o sistema cardiovascular, tá? Então, este, pessoal, que vocês estão vendo aí, que a gente rapidamente percorreu, é o fluxo de sangue dentro do coração, tá? E eu destaco duas coisas aqui, deixa eu apagar para não ficar muito poluído e eu poder repeti-las. É importante que vocês saibam, não esqueçam, que os átrios contraem um pouquinho antes dos ventrículos, né? Os átrios contraem 1 milésimo de segundo antes dos ventrículos, certo?
e o átrio direito ainda contrai um pouquinho antes do átrio esquerdo. Certo? Por que os átrios contraem antes dos ventrículos, professor? Para que o fluxo sanguíneo ocorra da forma fisiológica, ou seja, para que o sangue possa ser bombeado dos átrios para os ventrículos. Se os átrios e os ventrículos contraíssem ao mesmo tempo, o que iria acontecer, pessoal? Iria acontecer que o sangue ia ficar naquela indecisão, né? Pô, será que eu vou para o átrio? Será que eu vou para o ventrículo? Uma quantidade de sangue iria para o ventrículo, outra parte retornaria para o átrio, ficaria uma bagunça, né? E a gente não pode ter isso, a gente precisa de um fluxo sanguíneo fisiológico, né? Que não haja retorno sanguíneo para as veias, ou para os ventrículos, ou para os átrios, né? A gente precisa evitar esse retorno, esse refluxo sanguíneo. Então, o fluxo tem que ser contínuo. Por isso, os átrios contraem 1/1000 de segundo antes que os ventrículos, certo? E quando a gente fala de contração ventricular especificamente, é importante que vocês não esqueçam que os ventrículos, vejam bem, ó, eu fiz questão de chamar a atenção, o ventrículo direito precisa bombear o sangue para cima, ou seja, lá para as artérias pulmonares, que estão acima do ventrículo direito. Da mesma forma, o ventrículo esquerdo precisa bombear o sangue para cima, porque a artéria aorta está acima do ventrículo esquerdo. Então, já que os ventrículos precisam bombear o sangue para artérias que estão acima deles, o que é mais lógico? O ventrículo contrair de baixo para cima ou contrair, perdão, de cima para baixo, digamos assim, ou de baixo para cima? O mais lógico, já que ele precisa bombear o sangue para cima, é contrair de baixo para cima, entre aspas, ou seja, do ápice em direção à base. Né? Então, é nesse sentido que os ventrículos contraem. Eles contraem, entre aspas, de baixo para cima, ou seja, do ápice em direção à base, a porção mais ventral do ventrículo em direção à porção mais dorsal do ventrículo. E ao contrair desta forma, fica garantido, então, que o fluxo sanguíneo ocorrerá da maneira adequada. Tá? Então, a ideia é, o coração, o miocárdio não contrai como um todo, não, ele contrai em partes, primeiro os átrios, depois os ventrículos. E focando na contração ventricular, e os ventrículos contraem do ápice em direção à base, né? Entre aspas, de baixo para cima, para poder bombear o sangue, certo? Muito bem. A questão é agora, por que ou como, o que faz com que o ventrículo, com que o miocárdio contraia desta forma, como se fosse um relógio suíço, digamos assim, dessa forma tão perfeita, né? E se não for assim, haverá alteração nesse fluxo sanguíneo, e essa alteração no fluxo sanguíneo vai gerar um som diferente daquele som que eu acostumei o meu ouvido a ouvir, porque este fluxo de sangue pelo coração, ele gera um som, né? Ele gera um som. É esse som que o médico vai auscultar ao colocar o estetoscópio, né, na nossa região cardíaca aqui, certo? Assim como a entrada e a saída de ar nos nossos pulmões também geram um som, que também é capaz de ser, ou é possível de ser auscultado, né, pelo estetoscópio, quando o médico coloca o estetoscópio, né, encosta o estetoscópio na nossa região pulmonar, lá em 33, aquela história toda, né, certo? Então, quando o fluxo sanguíneo fica alterado na passagem do sangue pelo coração, isso gera um som diferente. E esse som é detectado por aquele ouvido habituado, acostumado a ouvir o som, digamos assim, fisiológico, né, sem alteração,
tá? Então, daí o chamado sopro cardíaco. Existem diferentes sopros que nós também não vamos entrar em detalhe. Não é o objeto do nosso estudo, tá? Então, quero chamar a atenção para vocês da importância dos átrios contraírem antes dos ventrículos e dos ventrículos contraírem da porção mais ventral em direção à porção mais dorsal, para que o fluxo sanguíneo no miocárdio, no coração, seja adequado. Mas a pergunta que eu fiz foi: o que faz com que isso aconteça dessa forma? E a resposta é a seguinte: constituindo este músculo cardíaco, existem basicamente dois tipos de células, tá? Obviamente, existem as células contráteis do miocárdio, tá? Que estão demonstradas ou representadas nesta figura à direita aqui, ó. Então, aqui vocês estão vendo as células ou fibras contráteis do miocárdio, certo? Eu vou passar aqui a caneta vermelha sobre uma destas, ou sobre duas ou três destas fibras, tá? Muito bem. Então, vocês estão vendo aqui, ó, duas destas fibras, ou três destas fibras. Por que que eu estou dizendo duas ou três, pessoal? Pô, professor, não se decide, são duas ou são três? Porque estas células ou estas fibras musculares do miocárdio, estas células contráteis, perdão, estas células contráteis ou fibras contráteis do miocárdio, elas estão conectadas entre si, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu pegar outra cor, aqui, ó, vocês estão vendo uma fibra contrátil, certo? Toda essa aqui, ó, é uma fibra contrátil do miocárdio e que ela se comunica com fibras vizinhas, com células contráteis vizinhas, ó. Estão vendo aqui? Muito bem. E que estas células, elas se comunicam entre si, né? Por ligações formadas por proteínas que são chamados discos intercalares. Estas estruturas em zigue-zague aqui, ó, que eu estou pintando em verde, tá? São estruturas proteicas, são estruturas formadas por proteínas e que estas proteínas, elas, ao criarem essa estrutura que a gente chama de discos intercalares, né, elas deixam pequenos espaços entre elas. Tá? Então, estes discos intercalares, vou tentar repetir de uma maneira mais clara, estes discos intercalares são estruturas proteicas, portanto, formadas, obviamente, né, são estruturas formadas por proteínas, que possibilitam a comunicação entre as células contráteis do miocárdio, porque existem pequenos espaços entre essas proteínas, quase que a gente pode chamar de poros. Eu não estou falando poros para não confundir com os poros lá dos capilares, né? Não é exatamente a mesma estrutura, mas é algo semelhante, tá? Então, estes discos intercalares, eles, digamos assim, possibilitam a passagem de substâncias através deles. Isto faz com que as células contráteis do miocárdio sejam conectadas entre si, né? Existe praticamente gap junctions, né? Junções comunicantes entre estas células contráteis. E eu já me adianto que isso é fundamental para que o cálcio possa se espalhar por estas fibras, por estas células contráteis. Cálcio? Onde é que eu vi falar em cálcio?
nós já falamos em cálcio, da importância do cálcio para a contração da musculatura estriada esquelética, lembram disso? Nós já falamos da importância do cálcio para a contração da musculatura lisa e, obviamente, o cálcio é fundamental para a contração do miocárdio, certo? O processo de contração destas fibras contráteis do miocárdio é muito semelhante ao processo de contração das fibras estriadas esqueléticas, que nós já conversamos há 2 ou 3 vídeos atrás, certo? Então, essas comunicações, esses discos intercalares que possibilitam as comunicações entre estas fibras contráteis do miocárdio, né, que não deixam de ser junções comunicantes ou gap junctions, são fundamentais para que o cálcio se espalhe por estas fibras contráteis e, portanto, possibilitando com que estas fibras contráteis do miocárdio se contraiam, porque essa é a função delas, o nome já está dizendo isso, né? Muito bem. O segundo tipo de célula que constitui o miocárdio chama-se ou chamam-se células autorrítmicas, ou comumente chamadas de células de marca-passo, tá? Então, o miocárdio é basicamente formado por células ou fibras contráteis e por células autorrítmicas, tá? Esses 2 tipos de células são basicamente as que formam esse músculo, o miocárdio. E a partir do próximo vídeo, eu vou detalhar um pouco mais para vocês, vou passar algumas características desses 2 tipos celulares, vou mostrar para vocês aonde se localizam estas células autorrítmicas e como se dá a relação das células autorrítmicas com as células ou fibras contráteis do miocárdio, para que a gente possa entender como e por que o miocárdio se contrai. Primeiro os átrios, depois os ventrículos, e os ventrículos contraem sempre de baixo para cima, fazendo com que o fluxo sanguíneo ocorra da forma fisiológica no miocárdio, certo? Vou mostrar para vocês também o efeito da liberação de noradrenalina, né, estímulo simpático, ou da ação da adrenalina, também um estímulo simpático sobre essas células autorrítmicas, e vou mostrar para vocês também o efeito do estímulo parasimpático, ou seja, da liberação de acetilcolina, que também vai agir sobre essas células autorrítmicas. Isso, então, controlando, né, a frequência de contração do miocárdio. Certo, pessoal? Nós estouramos um pouquinho o tempo, hoje ficamos por aqui, e até, então, até breve, se Deus quiser, no próximo vídeo, tá? Quem quiser dando uma adiantada, é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo, certo? Um abraço.